Então vamos lá. Quando a gente fala de ultramaratona aquática, na minha cabeça, assim, a primeira coisa que vem na minha cabeça é a palavra paciência, né? A gente precisa de muita paciência. Para nadar, a gente já precisa de bastante paciência, né? É um esporte solitário. Mesmo quando a gente treina em grupo, grande parte do treino a gente passa com o rosto dentro da água, né? Então, assim, é um trabalho interno muito grande, né? A gente está o tempo todo ali trabalhando com nós mesmos, né? Tanto fisicamente quanto mentalmente. Então, a paciência é muito importante. A paciência nos treinos, né? Porque muitas vezes são treinos mais longos, treinos com pouco intervalo, treino com pouca variação de material, né? Então, são treinos assim bem específicos que não cansam extremamente, né? Você não fica extremamente cansado, mas que você precisa o tempo todo ali estar nadando, né? Tem que ter paciência nos simulados. Por que simulados? Porque quando você vai fazer um simulado de maratona aquática, os simulados, eles acontecem no meio da programação, no meio do planejamento. Então o simulado ele não é uma prova, né? Isso é muito importante do atleta entender e colocar isso na cabeça, que o simulado ele não é uma prova. Ele é um simulado para você trabalhar a sua cabeça, para você trabalhar o seu ritmo, para você trabalhar o seu conforto, para você se acostumar com a dor, com o desconforto, para você testar sua hidratação, sua alimentação, para você cansar, para você se sentir cansado e saber o que você deve fazer quando está cansado. Então o simulado ele exige uma paciência enorme, porque quando a gente vai fazer lá o simulado mais longo, né, que é um treino mais longo, seja na represa ou na piscina, muitas vezes a gente vem com aquela expectativa de fazer tempos bons ou de fazer uma metragem longa dentro daquela hora, e aí você pega condições naturais adversas, você está cansado, você está com o acúmulo do treino, né? Então isso é normal. Então é muito importante que o atleta tenha paciência e conhecimento disso para que ele não se frustre, né? Eu já vi muitos atletas assim fazerem alguns simulados e depois manda mensagem e fala, putz, Samir, cara, não é para mim, vou desistir porque foi muito ruim. Eu acho que eu nunca fiz um simulado bom na minha vida, né? Falando assim, usando como exemplo, eu não lembro de ter feito um simulado que eu saí assim, nossa, voei, média boa, nunca, nunca. Mas na prova eu ia bem, né? E é na prova que a gente tem que ir bem. O simulado é um treino para você se conhecer e para você trabalhar essa sua paciência voltado para tudo, né? Na prova também. Na prova é muito importante a gente trabalhar a nossa paciência. A estratégia de prova, depois eu vou falar de estratégia, mas a estratégia de prova, se você está competindo com alguém, você tem que ter paciência ali para atacar no momento certo, né? Ainda mais numa outra maratona. A gente está falando, estou citando aqui 14 bis, 28 bis, mas maratona em geral. Você sai nadando ali, mirando no seu adversário, com uma prova que vai durar 6, 7 horas. Com uma hora de prova, você já pega e fala, não, vou quebrar ele. Você dispara, acabou sua prova, né? Acabou a prova, é loucura. Pode ser que dê certo a estratégia, mas é muito difícil, né? É difícil. Se é da mesma categoria que a sua, ou se é um nível profissional, é difícil, né? De você definir a prova tão no começo assim, né? A gente assiste as provas aí profissionais, Ana Marcela, a holandesa, todo mundo. Você vê que ninguém decide a prova no começo, é muito lá no final, né? Então, assim, tem que ter paciência na prova para você trabalhar uma boa estratégia e se dar bem. E mesmo que você não esteja competindo com alguém, tem que ter paciência porque no começo a gente está bala, a gente está voando, né? A gente está descansado do polimento, está descansado da rotina, está descansado porque chega um dia antes, né? Então não tem aquela rotina de trabalho, aquela preocupação, você está totalmente focado na prova. Então, aquele começo você vai voar, vai ser gostoso, você vai falar, nossa, que beleza, cara, hoje. E aí, se você não toma cuidado, essa empolgação te quebra, porque você se empolga e fala, nossa, hoje é o dia. Só que lembra daquilo tudo que você treinou. Não vai ser diferente daquilo que você treinou, né? Você está mais descansado, vai render mais, mas o que você treinou é o que vai acontecer. Então, não vai fazer um milagre no dia da prova. Aquela sensação boa do começo da prova é porque você está descansado. Então, tem que ter paciência para você realmente seguir a sua estratégia, tá? Condições naturais. As condições naturais elas vão aparecer, né? Vento contra, vento a favor, corrente a favor, ondulação nas costas, ondulação contra, enfim, lateral, né? Tudo isso vai acontecer. E a única coisa que nos resta é
Paciência. E por fim, a paciência com as pessoas que trabalham com você, com a sua família, com seus amigos, com o seu técnico e com você mesmo. Né? Essa paciência é muito importante, porque o treino ele é desgastante. E muitas vezes a gente perde a paciência com algumas coisas que a gente ouve, ou com algumas coisas que as pessoas fazem, ou com algumas coisas que você julga. Né? Então, assim, muito cuidado para você não perder seus amigos, sua família e todo aquele apoio que você tem em volta. Né? Porque o cansaço, o estresse, a falta de sono, tudo isso gera muitas vezes esse falta de paciência. Tá? Então, primeira coisa para a ultramaratona, paciência. Então, o segundo item que eu vou falar é volume e intensidade. Né? A gente não pode exagerar nem no volume, nem na intensidade. Isso em qualquer tipo de treinamento. Em qualquer tipo de treinamento. Tá? Quando a gente está falando de ultramaratona, mais ainda. A gente tem lá as zonas aeróbicas A1, A2 e A3. Tá? O que acontece? O A1 é a zona predominante dentro de uma ultramaratona aquática. É o A1. O A2 é uma zona menos predominante e o A3 menos ainda. Só que o nosso A1, a baixa intensidade, o aeróbico de baixa intensidade, ele só vai melhorar se a gente fizer o A3 e o A2. O nosso A3 só vai melhorar se fizer anaeróbico. Então não tem como a gente deixar de fazer trabalhos intervalados e deixar de fazer trabalhos de intensidade. Não é porque vai nadar longa distância que você não vai fazer esse trabalho. Por quê? Porque se você só nada em A1, você vai deixar de evoluir e o seu A1 vai ser fraco. E seu A1 sendo fraco, você muitas vezes não vai conseguir completar uma prova, ou vai ser muito não vai completar porque está demorando, né? Porque é demorado, vai estourar o tempo. Então a gente precisa fazer trabalho intervalado para poder ganhar mais ritmo, tá? E a gente precisa fazer os trabalhos mais intensos para a gente melhorar aquilo que é o foco, que é o A1. Né? Então o que a gente precisa dentro de um treino de ultramaratona? Transformar o nosso A1 num bom aeróbico de baixa intensidade. Então se hoje você nada o seu A1 para 1,20 e o seu A3 para o seu A1 para 2 minutos e o seu A3 para 1,20, a gente precisa equilibrar um pouquinho isso. Né? Se você nada para 2 minutos cada 100 metros no seu A1 e o A3 para 1,20, precisa equilibrar. É melhor você nadar para 1,40, 1,35 no seu A3 e nadar para 1,45 no seu A1. Tá? Porque você vai equilibrar e você vai ficar bom naquilo que é a maior parte da prova. Então, muito cuidado com a distribuição de carga. E o que é interessante? Nós temos o A1, o A2 e o A3. Tá? Eu estou falando um pouquinho dessa parte fisiológica para vocês entenderem e levarem isso em consideração. Por que a gente não precisa de um volume enorme? Precisa de volume, lógico que precisa de volume. Vai nadar outra maratona, a gente precisa de volume. Né? Mas por que não precisa de um volume enorme? Também de uma intensidade tão grande? Não precisa de intensidade tão grande que você não vai nadar o tempo todo em alta intensidade. Agora, por que não precisa de um volume enorme? Porque você distribui o volume e a carga. Quando você trabalha mais intenso o treino pode ser um pouco menos volumoso, porque você trabalhou a intensidade. Se você trabalha em alta intensidade, o volume pode ser menor. Se você trabalha em baixa intensidade, o volume vai ser maior. Então, muito cuidado para você equilibrar isso. Volume e intensidade juntos, alto volume e alta intensidade juntos, pode gerar lesão. Pode gerar lesão, pode gerar desconforto, pode gerar médias ruins, você vai ficar mal, você vai ficar desanimado, desmotivado. Tá? Então, muito cuidado com a distribuição. Distribua corretamente volume e intensidade. Terceiro ponto, simulados. É muito importante fazer os simulados. O que são os simulados? São os treinos, né, que você vai simular ali aquela metragem mais longa que você vai nadar. Né? Então, vai nadar 14 bis, que são 24 quilômetros. Pega sempre o tempo de prova. Né? Então, assim, bom, eu estou estimando que eu vou nadar para 10 horas de prova. Então, quanto que é um simulado longo? Eu gosto de trabalhar com 70%. Então, o máximo do simulado que eu vou fazer é de 7 horas. Né? Então, o simulado não vai chegar em 10 horas, vai chegar em 7 horas, 70% do volume. Ah, mas Samir, em 7 horas eu nadei 10 quilômetros. Não importa, você nadou 10 quilômetros porque você estava nadando corrente contra. Mas você nadou
7 horas. É isso que importa, tá? Então, os simulados, procure fazer sempre se baseando no número de horas e não no volume. Se for na piscina, beleza. Na piscina você tem o controle do volume, né? O controle todo ali das condições, né? Piscina, raia separando, temperatura da água, né? Você tem tudo isso aí, a segurança. Agora, quando você vai fazer um simulado em águas abertas, represa, rio, lago, mar, você não tem controle das condições naturais. Ah, mas não tem correnteza, mas pode ter vento. Um vento de superfície, ele influencia demais no nosso nado, na nossa velocidade, demais. Tá? Tem vento de superfície que, dependendo, vence a correnteza. O vento ele é responsável por mudar, muitas vezes, a direção da corrente. Né? Por quê? Porque vai formar ondulação e a ondulação vai mudar essa correnteza. Lógico que não é de uma hora para outra, né? Mas isso aí, né, os ventos são responsáveis por alterar muitas vezes a correnteza, tá bom? Então, quando for fazer simulado, faça simulados baseado em horas. E na hora de fazer o seu simulado, lembra, você está no meio da sua periodização. Então, você está com acúmulo de volume, está cansado, você está trabalhando com uma rotina familiar e uma rotina de tudo, de trabalho, família e treino normal. Então toda essa sobrecarga ela tem que ser levada em consideração. O seu simulado não vai ser o melhor tempo, não vai ser a melhor metragem, mas vai ser a melhor que você pode fazer e a melhor oportunidade para você aprender e levar isso para a prova, que no dia você vai sair super bem. E aí o simulado procura fazer sempre progressivo, né? Eu sempre uso o exemplo do carro, né? A gente vai dirigir o carro, a gente entra no carro, está em ponto morto. Aí você coloca a primeira marcha, depois o carro acelerou, você coloca a segunda marcha, terceira, quarta. Por quê? Porque o motor vai aumentando a rotatividade ali, né? E ele vai se acostumando com aquilo ali. E o nosso corpo é a mesma coisa. Então, quando vai fazer um simulado, se é a primeira vez que a pessoa vai fazer a prova, principalmente, né, nas primeiras vezes, eu gosto de fazer uma periodização para 14 bis, por exemplo, se a pessoa já está treinando, de 15 a 16 semanas. E aí eu faço 5 simulados, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas e 6 horas. Tá? Lógico, coloco de 2 a cada 3 semanas, mais ou menos. Né? Não tem como eu falar de periodização aqui, tá, pessoal? Seria muito longo aí o nosso assunto. Tá? No curso online eu falo sobre periodização. Quem tiver interesse, curso online, logo a gente abre de novo. Mas as turmas. Mas na hora de você fazer a periodização, para uma pessoa que nunca nadou longo, é legal você fazer 4 a 5 simulados para poder assimilar, para a pessoa, né, o atleta poder assimilar, né, para você conseguir assimilar. Então, o primeiro simulado 2 horas, pô, maravilha, vai sair de boa. O simulado de 3 horas já vai ser desconfortável. Tem gente que vai falar, cara, não é para mim. O simulado de 4 horas já vai ser diferente. A pessoa vai falar assim, bom, com 3 horas eu sofri, cara, com 4 eu vou sofrer pra caramba. E muitas vezes, passa aquelas 3 horas, você insiste até 4, e você fala, caraca, tô novo, cara, dá pra fazer 5. E aí você vai fazer o de 5 horas, e aí no de 5 horas, chega nas 3 horas e fala, meu, aqui é onde dói. Eu vou continuar, porque com 4 eu vou melhorar. E você melhora com 4 horas. E aí você fala, cara, tô novo, você termina com 5 e fala, cara, tô pronto pra prova. E aí você faz o de 6 horas, simplesmente para você fixar todas aquelas sensações de altos e baixos que a gente vive na maratona aquática. Dentro de uma ultramaratona aquática, a gente vive altos e baixos o tempo todo. Né? As primeiras 2 horas flui, a gente está descansado, está rendendo. Depois de 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas, o corpo fala assim, ó, peraí, eu estou acostumado a treinar por 1 hora e meia, 2 horas, 2 horas e meia, mas faz 3 horas que você está me usando, o que está acontecendo? Né? O cérebro fala assim, não, calma aí, cara, eu estou te usando porque é uma prova de ultramaratona. Eu falei, eu sei, mas é o corpo e a mente conversando, o tempo todo o corpo e mente conversando. Aí o corpo fala assim, não, eu sei, cara, mas meu, você me usou por 2 horas e meia, agora você está me usando por 3 horas. E o cérebro vai falar assim, eu estou te usando por 3 horas, mas eu vou te usar por 4, 5, 6, talvez 10 horas. E o corpo vai falar assim, meu, mano, você tá de brincadeira comigo. E vai ficar essa luta por meia hora, 1 hora. Depois o corpo vai falar assim, quer saber? Beleza, vai. É o cérebro que manda mesmo. É a mente que manda. E aí, meu,
Aí você vai embora. Aí vai começar de novo e o corpo vai responder. E aí, de repente, você vai falar, o cérebro vai falar assim, puta merda, cara, eu cansei. Eu tô cansado, cara. E você, corpo? Puta, eu tô cansado, mas eu tô cansado desde as 3 horas. Aí você vai lembrar, nossa, mas eu treinei tanto para isso aqui. Eu desejei tanto estar aqui. Tanta gente me apoiou, minha família, deixei tanta coisa de lado, cara. Eu tenho que continuar o corpo, vambora, vai. E aí o corpo vai falar, é verdade, né, cara? Estamos aguentando até agora, amanhã a gente vai descansar, vamos poder comer e vambora. E aí o corpo responde de novo, a cabeça também. Então, pessoal, o que eu quero dizer com isso? Corpo e mente 100% presente o tempo todo. Né? Quando me perguntam, Samir, é mais cabeça ou mais físico? Não tem, é cabeça e físico. É o tempo todo cabeça e físico. Quando o físico não responde, a cabeça precisa responder. Quando a cabeça não responde, o físico precisa responder. E aí você vai ficar o tempo todo trabalhando em cima da sua cabeça e do seu corpo. É isso que manda. É a cabeça e o corpo. Agora, cria, né? Cria bastante ferramenta na sua cabeça positiva, tá? Tem que ter ferramenta positiva. Cara, treinei todos os dias, me dediquei, fiz os simulados, pô, abri mão da minha família me apoiou, o pessoal do trabalho me admira, pô, o meu chefe ficou bravo comigo, mas me deixou vir. Eu preciso terminar para mostrar para ele que valeu a pena, né? É isso, é usar todos os fatores positivos a seu favor, cabeça e corpo o tempo todo, beleza? É isso que a gente precisa fazer nos simulados. Simulados progressivos para que você possa trabalhar o seu corpo e a sua mente alinhadas para que você possa superar assim, qualquer dificuldade que apareça durante o percurso ali na sua ultramaratona. Tá? O quarto item é sobre correntes e ventos. Né? É muito importante a gente ter o domínio da nossa força e da nossa frequência de braçadas. Né? Então me perguntam assim, Samir, o certo é nadar alongado ou nadar com mais frequência? O certo é você nadar alongado e com mais frequência. Quando a gente fala de maratona aquática, e não é só ultra, é a maratona aquática, você precisa ter domínio da sua técnica. Precisa saber nadar mais alongado, trabalhando mais na força, porque correnteza a favor, quando você está descansado, né? Você vai ter um rendimento bom poupando energia. Quando você começa a não sustentar mais na força, você precisa aumentar a frequência de braçada. Então, ao invés de alongar muito, você vai aumentar a frequência de braçada. Quando você estiver na correnteza contra, você vai precisar aumentar a frequência de braçada. Quando estiver ventando muito, você precisa aumentar a frequência de braçada, tá? Quando está ventando pouco, está lisinho, você vai nadar mais alongado, vai nadar na força. E aí, você tendo esse domínio da técnica, você vai conseguir, e isso você desenvolve no treino, você vai conseguir assim, ó, A1, trabalha mais encaixadinho, né? A2, mais força. A3, mais força ainda. Beleza. Série de 50 e 100 é fácil. E série de 200? A1 encaixado, A2 mais força. No A3 já não dá para sustentar só na força. Você vai começar na força e depois você vai aumentar a frequência de braçada. Vai fazer anaeróbico. Começa na força e depois vai aumentar a frequência de braçada. E aí você vai voltar para o A1. Pouca braçada, nadando mais alongado. Então, durante a prova, você vai oscilar o tempo todo, de acordo com as condições naturais e de acordo com o seu cansaço. Porque se você está trabalhando, fazendo força e não está sustentando, você vai aumentar a frequência de braçada. Se você aumenta a frequência de braçada, você faz menos força. Isso é, você está descansando a sua força. Você está trabalhando no giro. Né? Igual quando vai pedalar na subida, você trabalha no giro, você está descansando. E depois, quando você está na descida, você coloca a marcha pesada de novo e faz aquelas pedaladas fortes. Na água a mesma coisa. Né? Você está trabalhando na força, depois você coloca lá uma frequência de braçada maior, descansou, você pode trabalhar na força de novo. Então não tem um momento só de força, um momento só de frequência. É o tempo todo, e isso você precisa se conhecer. Isso vai acontecer durante a prova. E é importante que você tenha essa percepção. Essa percepção você desenvolve no seu treino, nas suas séries, né? E todos os dias, e você desenvolve fazendo provas. Quando você começa a perceber a corrente, que você já sabe olhar ali no mar, pô, tá sem vento, a traseira do barco tá virada para a direita, então a correnteza tá para a direita.
pô, tá sem correnteza, mas tá ventando e a traseira do barco, né? A popa do barco, a traseira, né? Tá virada para a direita, então tá para a direita, né? Então quando você começa a analisar isso, você já sabe entrar ali no mar e fazer uma boa estratégia, se conhecendo. E quando a gente fala de 14 bis, agora nós vamos entrar na 14 bis, tá? E 28 bis, nós estamos assim completamente à mercê da natureza, completamente. Eu fiz a 14 bis 5 vezes, fiz 4 vezes a prova e fiz a solo agora quando eu fiz o 100K, né? E aí, quando eu fiz o 100K, eu me propus a aprender a nadar 14 bis, porque as 4 vezes que eu fiz a 14 bis, eu fui para competir, né? Então eu ia em cima dos adversários. Dessa vez eu estava sozinho. Eu falei, eu vou aprender a nadar essa prova, para poder falar pro pessoal. Moçada, 14 bis, a gente nada em cima da condição que ela oferece. Então a largada é a favor da correnteza. Então vou nadar mais alongado, poupando energia. Se você está competindo com alguém, fica próximo daquela pessoa, mas sempre poupando energia. Porque a correnteza está te levando, está no começo da prova, tá beleza. Quando começa a virar a correnteza, você está trabalhando alongado, na força, tranquilo. A hora que começa a virar a correnteza, você consegue colocar um pouquinho mais de ritmo na braçada. Se você pega a corrente contra, você tem como aumentar a sua frequência de braçada, sem estar cansado demais. E depois lá no final, quando a corrente começa a ficar a favor de novo, você tem força, porque você usou a frequência, poupou sua força, e você tem força para usar de novo. Aí você vai usar força e frequência de braçada. Então assim, saiba, entenda, né? Entenda e perceba aquilo que você está fazendo no seu treino. Por quê? Uma 14 bis, você nadar junto com a natureza é o segredo. É o segredo, tá? De verdade. Eu fiz a 14 bis fazendo isso. Eu comecei com uma frequência de braçada de 58 braçadas por minuto e terminei com 82 braçadas por minuto. Por quê? Porque eu tinha energia, eu me poupei no momento certo, eu usei uma frequência maior no momento certo, eu voltei a trabalhar só na força, com menos braçada no momento certo, e depois eu sobrei ali no final, né? Então é muito, muito importante isso, tá? A tábua de marés, quando a gente olha a tábua de marés e também os ventos, a gente tem que lembrar que isso não é exato. Tá no aplicativo ali, tá no site, a gente estuda, mas não é exato. O que que não é exato? A força da corrente, a força dos ventos, até que são exatas ali. Agora, o horário não é. Tá? Para vocês terem uma ideia, nessa última 28 bis que eu acompanhei uma atleta, né, Ana Paola, era ida e volta. Na ida estava previsto, então assim, ó, o canal da 14 bis entra dos dois lados, né? Então ele enche dos dois lados e depois quando ele esvazia dos dois lados, né? Enche e vaza, né? Enchente e vazante, tá? E aí tem a enchente lá, pá, beleza. No meio do canal se encontra. Agora, o meio do canal não quer dizer que é no meio do canal assim, ó, tem uma linha onde a correnteza aqui ela se encontra e a partir daqui ela desce. Não, não tem isso, tá? Não tem isso assim, na boia verde. A boia verde é uma referência ali na 14 bis. Só que não é exatamente naquele ponto, dependendo da força da correnteza, essa correnteza que está entrando aqui, ela pode entrar muito forte, ela vai passar um pouco. Então não é exato, primeiro ponto. Segundo ponto, a corrente vai virar às 11 da manhã. Então eu vou ficar nadando tranquilo ali, me poupando, pá, porque 11 horas vai virar. Eu vou chegar no meio do canal às 11. E aí quando você chega no meio do canal às 11, a corrente já virou. E aí? A corrente pode virar às 10, ou ela pode virar só meio-dia. Não é exato. Então você tem que usar a estratégia do momento e não ficar contando com a hora, tá? Isso é muito importante, tá? Isso é muito importante. Nade com o que a natureza te oferece no momento e não se baseia no que está escrito ali nos aplicativos do horário, tá? Isso é muito importante, pessoal. Lembra, quando você vai bolar a sua estratégia, que uma ultramaratona aquática, ela só começa, no mínimo, 50% depois que ela deu início. Então, até o meio da prova, se poupe. Essa é a dica que eu dou. Até o meio da prova,
você pode nadar firme, pode nadar legal, mas saiba que você tem muita energia para gastar. Porque uma ultramaratona, ela começa da metade para frente. Até a metade não tem nada definido, tá? Eu já vi gente, sem brincadeira. Eu fui um deles, tá? Uma vez eu estava nadando, vou usar um exemplo. Uma vez eu estava nadando uma prova na Argentina de 88 quilômetros. Era a favor da correnteza. É uma prova que os primeiros chegam para 8 horas e 40 e eu chegava para 9 horas e... Não, os primeiros chegavam para 9 e 10 e eu para 9 horas e 50, tá? E aí, pô, tava no pelotão com o pessoal ali, pá, chegou um momento, eles foram embora, são muito mais fortes que eu, deixei porque eu não ia acompanhar eles. Aí a organização passou e falou assim, olha, a prova vai parar no quilômetro 55, porque tá vindo uma tormenta, né, uma chuva muito forte. Aí os primeiros colocados, o que eles fizeram? Pô, Red Bull, cara, botaram energia para dentro e começaram a socar o pau, porque tinha mais 1 hora de prova. E aí era definir, falou assim, olha, no 55 vai definir o campeão. E eles, pau, desceram o pau. Comeram e forçaram. E eles forçam muito, né? Eu não forço, eu não ia competir, não estava brigando com eles. E eu fiquei na minha ali e falei, bom, legal, pô. Né? Minha posição, manter minha posição, legal. O que aconteceu? Chegou no 55, a organização falou assim, olha, a chuva foi embora, a prova vai continuar. E a prova continuou. 6 desses caras desistiram da prova. 6, quilômetro 55. Eu cheguei em 7º lugar. Normalmente eu chegava em 12º, tá? 13º. Eu cheguei em 7º. Pô, mérito meu? Ah, Samir ficou em 7º? Não, não fiquei em 7º, né? Os 6 melhores abandonaram a prova. E eles estavam muito mal. Teve um que tentou ainda, eu passei por ele e vomitava, o cara estava mal. Então por quê? Porque eles forçaram. A organização falou. Esse é um exemplo. Agora, se você faz isso na sua prova, força na primeira metade, se prepara que a segunda metade vai ser dura, vai ser doída, vai ser sofrida, não vale a pena, tá? Então poupa energia durante os 50% da prova. E mais uma vez, saiba utilizar a força, saiba utilizar a frequência de braçada, saiba o que fazer em cada uma das condições climáticas que a natureza oferece, tá bom? E aí vem aquela pergunta, Samir, e os adversários? Eu quero competir. O que eu faço? Se o cara estiver indo embora, não deixa ir embora. Mas também não gasta toda a sua energia, né? Se você está competindo, você tem que saber analisar você e o seu adversário, tá? Você ter essa leitura. Se você quer entrar numa competição, você tem que ter uma boa leitura sua e do seu adversário. Você olhar e falar assim, cara, o cara está forçando. Ou olhar e falar assim, cara, o cara está poupando, né? E aí você vai bolar a sua estratégia baseado nisso, na leitura que você faz. Porque não tem como a gente querer ser campeão toda hora. Por quê? Porque não depende da gente. Eu gostaria de ser campeão mundial, mas não depende só de mim, porque se eu melhorei, os primeiros também vão melhorar. Quem está na minha frente também está melhorando. Então eu não sei a hora que eu vou ser campeão. A gente precisa ter paciência, né? E a gente precisa aceitar que nem toda hora a gente vai ganhar. Porque tem alguém na nossa frente que também quer ganhar e tem alguém atrás que também quer ganhar. O que a gente tem que fazer? O nosso melhor. Então você deve fazer o seu melhor. Se preocupe com o adversário, leia seu adversário, estude o seu adversário se você quer competir, mas lembra que o seu adversário também está treinando. Que a vitória vai para aquele que fizer o seu melhor naquele dia e o melhor que você faz vai ser a sua conquista. Pode ir no seu primeiro lugar, mas vai ser o melhor que você fez, tá? Então, cuidado com você não ficar preso só no seu adversário. Lembra disso tudo, tá? Tempo e média, esquece. Moçada, esquece tempo, esquece média, tá? Vai ter momentos ali numa 14 bits que você vai estar... Ó, pra vocês terem uma ideia, quando eu fiz agora, teve hora que eu tava a 53 segundos para cada 100 metros. Nem nadando um de 100 forte, eu nado para 53 segundos de média. E depois teve um momento que eu estava para 1,25. Só que no 53 eu estava fazendo menos força do que para nadar para 1,25. Então, pessoal, esquece média, hein? Se esquece. Eu já tive atleta que desistiu porque olhou no relógio e viu que não estava na média esperada e abandonou a prova. Só que todo mundo não estava na média esperada. Então, não se cobre em relação à média.
E não é só 14 bis, qualquer prova, vai nadar o circuito Mário desse final de semana. Se você falar assim, putz, Samir, cara, eu treinei tudo para um 30, chegou na prova eu nadei para um 50. O que aconteceu? Aconteceu que você nadou para um 30 no treino e nadou para um 50 na prova. É isso que aconteceu. Por que eu não consigo transferir? Quem disse que você não consegue transferir? A força que você fez para nadar um 50 é a mesma que você fez para nadar um 30? É. Então você nadou para 1,30. No relógio deu 1,50, mas você fez força para 1,30. Então, moçada, é diferente você se basear pela média e você se basear pelo seu esforço. Então, quando você faz um treino de A1, A2, A3, saiba o esforço que você está fazendo. O cansaço, a respiração, a força que você está aplicando, como você está sustentando aquilo, isso você leva para a prova. E aí se a média der 1,20 ou se ela der 2,10, não importa. O que importa é que você sabe que você fez aquela força, que é a força de 1,30. Deu para entender? Isso é muito importante, tá? Parece que eu estou dando bronca, né? Mas não estou dando bronca não, viu? Tô falando aqui para vocês. É muito importante, porque eu vejo o atleta ficar muito preocupado com a média em águas abertas, né? Sendo que, cara, vai depender da condição, né? Que nem recorde em águas abertas, né? A gente, recorde em águas abertas tá aberto, né? A gente não sabe quem que é recordista, né? Por quê? A gente vai saber quem é o recordista o dia que todo mundo nadar junto. Aí o cara que ganhar é o recordista. Agora, se você nada um dia, a pessoa nada no outro dia, depois outro mês, outro ano, cara, é difícil você falar que aquela pessoa é a melhor. Ela é recordista, mas é difícil você falar que aquela pessoa é melhor, né? Eu bati 3 recordes aí no 100K. Bati o recorde do Leme Barra, bati o recorde do 25K do Biza e bati o recorde da 14 bis solo. Tudo prova solo. Agora, pessoal, isso está longe de eu ser o melhor. Está bem longe de eu ser o melhor. Tá? Tem outros atletas aí que com certeza são muito melhores do que eu. Então, assim, é recorde, legal. Tá o nome lá no recorde. Mas isso não quer dizer que eu sou melhor. Tem muita gente melhor. Então, não se baseie por tempo. Tá? Se baseie naquilo que você fez. Cara, eu fiz o meu melhor. Eu nadei igual eu treinei. Eu nadei para ritmo de 1,30. Mas deu 1,50. Acabou. Acabou a prova, bora para a próxima. Você fez o que você tinha que fazer. Show. Tá bom? E para finalizar, mais uma vez, eu digo para vocês, utilizem da natureza. Vai nadar 14 bis, pessoal? Sinta o que você está fazendo. É muito fácil perceber ali quando a corrente está a favor, quando a corrente está parada e quando ela está contra. É muito fácil perceber. Tá? Os barqueiros ali, os caiaqueiros conhecem também. É fácil perceber. Então, se está a favor, poupa energia, nada alongado, encaixado, guarda energia. Começou a ficar contra, acelera um pouquinho a frequência de braçada, mas guarda essa frequência lá para o final, porque ainda não está nos 50% da prova, né? Guarda essa frequência, aumenta a frequência, mas guarda ela. Pô, começou a ficar a favor de novo, começa a fazer força de novo. Pô, passou da ponte, falta 4 km, ali na ponte falta 4 km, 3,5, 4. Pô, legal, vou fazer um progressivo, força, frequência e vai embora, tá? Usa da natureza e não se prenda ao horário, hein? A maré pode virar antes, pode virar depois, tá legal? Só para vocês terem uma ideia, na 28 bis agora, a atleta passou, ela fez a ida para 6 horas e 52. Show de bola, tempasso, 6h52. Falamos assim, cara, ela vai voar, né? Na volta, ela pegou correnteza contra e pegou vento contra. Vento de mais de 15 nós, tá? É muito forte isso. O que aconteceu? Olha só, ela fez 24 km para 6 horas e 52. Quando ela estava com 7 horas de volta, ela estava com 9 km nadado. 9 km nadado. Olha só como a correnteza e o vento faz muita diferença. Ela estava o tempo todo na margem, tentando se proteger, e mesmo assim, o que ela fez em 24 horas, em 24 km, 6 horas e 52, ela, na volta, com 7 horas, estava nadando, tinha nadado 9 km. Então, assim, pessoal, não tem como a gente brigar com a natureza manda. Quando você vai fazer uma prova que é ida e volta, se prepara, porque você vai pegar a correnteza contra. E eu falo uma coisa, a Ana Paula não chegou, mas ela fez assim muito mais do que a gente esperava. Ela nadou por 17 horas e meia.
17 horas e meia nadando, faltava 6 quilômetros. Só que esses 6 quilômetros levaria aí umas 2 horas e meia, pelo menos, para ela fazer. A água 19 e 20 graus, tá? Em novembro essa água vai estar muito melhor, tá? Em novembro dificilmente a água está abaixo de 22 aí pra galera que vai nadar 14 bis, tá bom? Então se preparem e usem da natureza, tá bom? Para finalizar, antes de eu responder as perguntas, vou falar 5 tópicos que eu considero assim fundamentais para a ultramaratona. Primeiro, paciência para tudo. Segundo, disciplina. Você precisa de disciplina. O seu corpo precisa entender aquilo que você vai mandar ele fazer no dia da prova. Constância. Ah, hoje eu não estou a fim de treinar. Não pode. Tem que treinar. Precisa de constância. Ah, ontem eu não treinei, hoje também não. Aí depois da manhã eu vou estar bem. Não. Constância. Quarto, domínio técnico. Saber fazer força, saber aumentar a frequência, perceber os momentos da natureza. Quinto, a natureza a seu favor. Mais uma vez, terceira vez que eu falo isso, hein? A correnteza a favor, saiba nadar com ela a favor. Correnteza contra, saiba nadar contra e assim por diante. Paciência, disciplina, constância, domínio técnico e nadar com a natureza, tá bom? Samir, sobre hidratação, quais sintomas que indicam que precisamos hidratar mais ou menos? Olha só, pergunta importante, hein? Se você sente fome ou sede, já está desidratado, tá? Então esse é um sintoma. Sentiu fome ou sede, já está desidratado. Não pode acontecer, tá? Você precisa o tempo todo. E uma coisa, já dou a dica, ó. Tem gente que fala assim, eu vou ficar 1 hora sem hidratar, porque eu não preciso na primeira hora. É arriscado, tá? É arriscado. Até os profissionais hidratam já na primeira hora, quando vai fazer na primeira meia hora, quando vai fazer uma ultra. Por quê? Porque essa primeira hora pode faltar lá na última hora, tá bom? Então teste sua hidratação, veja se é realmente isso, tá bom? Então sintomas de sede e fome é porque você já está desidratado. Conseguimos medir pelo relógio a metade da 14 bis? Ou alguma referência no lugar? Boa pergunta. Tem sim, tem uma boia verde que fica no quilômetro 12, tá? Peraí, 12. O Largo do Candinho, quilômetro 10. É mais ou menos no quilômetro 13, tá? Mais ou menos no quilômetro 13 é onde é o meio do canal. Tem uma boia verde lá, tá? Fala, mestre, você falou em aumento de ritmo de braçada e ritmo de pernada. Parabéns pela aula. Sim, eu falei, mas eu não falei a técnica, tá? Isso aí eu falei em outras lives, tá bom? Mas assim, nada mais alongado, menos braçada na força e mais ritmo de braçada, né? Aumentar a frequência de braçada, tá? Para 14 bis é importante evitar as margens. Se a correnteza está a favor, o meio do canal é onde corre mais. Se a correnteza está contra, aí você precisa ir para a margem para se proteger da correnteza contra, tá? Isso é fundamental, hein? Que aula show. É possível uma preparação para 14 bis com apenas 4 treinos por semana? Cara, é possível sim, tá? É possível sim. Tem que ter uma boa distribuição de carga, tem que ver tecnicamente como é que é o atleta, né? E tem que fazer os simulados também para ver como é que ele vai reagir ao grande volume, mas é possível sim. Tem um atleta que está nadando 4 vezes por semana, um volume baixo, mas está se saindo super bem nos simulados e vai conseguir fazer a 14 bis tranquilamente. Cabeça muito forte. Vamos lá, próxima pergunta. Algum produto para proteger das águas vivas na 14 bis? Olha, fica tranquilo, a 14 bis ela ficou com essa fama de água viva porque teve um ano que tinha muita água viva, mas foi um ano só. Não tem, olha, a Ana Paola agora foi e voltou, eu nadei, não tinha água viva, pessoal, não tinha, então fiquem tranquilos, tá bom? Não tem nenhum produto que eu conheça que proteja, quer dizer, tem um protetor solar, eu não lembro qual que é a marca, é na Espanha que eu vi uma vez, que é um protetor solar que protege da água viva. Tá? Eu já usei ele, mas graças a Deus no dia nenhuma água viva apareceu. Mas tem esse produto, tá? Talvez valha a pena testar. Mas fica tranquilo, pessoal, não tem, tá? Há risco de margem baixa ter colisão com coral? Com coral não, mas tem que tomar cuidado porque nas margens, tá? Nas margens você tem muito galho, né? É mangue, então pode ter ali
sei lá, o pessoal joga lixo, né? Se você fica em pé ali, pode ter um galho para machucar o seu pé, pode ter um fundo de garrafa. Então toma cuidado. Quando estiver nas margens, toma cuidado para não pisar, para não passar a mão, porque tem galho ali e pode machucar, tá bom? Mas lembra, se tiver corrente contra, vai ser necessário andar na margem, tá? Tem alguns pontos lá no final, perto da ponte, que normalmente tem que passar bem pelo lado direito ali, antes da ponte, ali tem uma retona, e aí, na maioria das vezes tem que passar pelo lado direito, porque a correnteza ali, ela vem contra. Aí tem que passar pela direita. E ali, quando você passa pela direita, tem uma favelinha, né? E tem umas pedras, tem coral, tem barco, mas tem que passar encostado ali. Então fique atento ali naquele trecho, tá? Percival havia comentado algo sobre duração da prova ser 10 horas. É isso aí, tá? A duração da prova é 10 horas. E pessoal, isso é um ponto importantíssimo, tá? Que eu falei para uma atleta minha. Se você está com medo de fazer a 14 bis, porque podem te tirar com 10 horas, tira esse medo da sua cabeça. Porque se te tirarem da prova com 10 horas, você não está derrotado. Você nadou por 10 horas. Lembra disso. Se te tirarem da prova com 10 horas, você não é porque você não terminou a 14 bis que você perdeu. Porque você nadou por 10 horas. Você sabe a sua capacidade a partir daí. Tá? Então nada, tenta, vai para cima, porque você nunca vai saber. Se você não fizer uma 14 bis porque está com medo de passar de 10 horas, você nunca vai saber o seu limite. E se você estourar essas 10 horas, a organização está te tirando por segurança, porque ela cuida da sua saúde, do seu bem-estar, porque ela cuida de você. Né? Então não deixe de fazer a 14 bis por causa desse medo, tá bom? Você já fez, ou não pensa em fazer a 28 bis? Não, não fiz e por enquanto não penso não, tá bom? Se passar em determinado ponto, seria liberado? Não tem isso? Se você passa ali, dá 10 horas e você já passou a ponte, dá 9 horas você já passou a ponte, tem alguns pontos assim, não tem ponto de corte, tá? É 10 horas e aí a organização eles avaliam, tá? 7 km fio de alta tensão, 10 candinho, 13 boia verde, 20 ponte. Pronto, a Beth já falou tudo, esses são os pontos aí, ó. 7 km fio de alta tensão, né, que é a divisa ali de Santos. Aí depois 10 km entrada do Candinho, 13 km a boia verde, 20 km a ponte. Olha, maravilha, valeu, Beth. A 14 bis é uma boa, cara, a 14 bis eu acho a melhor prova para começar uma outra maratona. Tá? Eu acho uma prova super legal para começar outra maratona. Sou fã da 14 bis, né? Esse ano estamos indo aí com 48 atletas, né? Nossa equipe está com 48 atletas, tá? E sucesso, vale muito a pena, tá bom? Essa aqui já foi. Essa aqui também já foi, continuando a pergunta já foi. Conseguimos pausar caso dê vontade de urinar na 14 bis? A margem é baixa? Olha, se você está nadando, faz xixi nadando, hein? E outra coisa, pessoal, já falei isso outras vezes, eu não tenho vergonha de falar, tá? Necessidade fisiológica precisa ser feita, tá? Se você precisa fazer xixi, faça xixi. Se você não está conseguindo fazer xixi, estimula para fazer. Se você está com vontade de fazer o número 2, faça também, tá? Não tenha vergonha. Tá na água ali, se limpa, mas não deixa de fazer, porque é uma necessidade. Você vai ficar enfesado se você não fizer o número 2, né? E aí vão me perguntar, já fez? Já fiz. E não foi uma vez, não. Eu já fiz 3 vezes. Já fiz em Manaus, já fiz no Canal da Mancha e já fiz no Canal da Catalina, tá? Já fiz o número 2, não tem jeito, tá bom? Então, pessoal, não deixem de fazer, tá? E faça ali, não precisa ir para a margem não, só se for barqueiro, né? É permitido fazer hidratação e alimentação segurando o caiaque? Então, a regra da 14 bis é legal. Você pode segurar no barco ou no caiaque. Só que, se o barco ou o caiaque se deslocar enquanto você está segurando, você está desclassificado. Tá? Então, lembra dessa regra. Você pode segurar no caiaque ou no barco, desde que não tenha deslocamento da embarcação. Senão você está desclassificado. Tá bom? Poderia exemplificar a 1, a 2, a 3? Olha, eu vou exemplificar bem rápido, né? Porque são zonas de treinamento, muda um pouco o foco, tá?
A1, aeróbico de baixa intensidade, né? Então é aquele ritmo confortável, a frequência fica mais baixa e a respiração também fica bem pouco ofegante. O A2, você fica um pouquinho mais ofegante, você começa a sentir a musculatura já trabalhando um pouco mais, né? E você fica um pouco mais cansado. Você já não consegue sustentar por um tempo indeterminado, né? O A1 você consegue sustentar por muito tempo. Olha aí, enrosquei a mão no fio. A3 já começa a ficar bem desconfortável, você fica bem ofegante. O intervalo, nas 3 intensidades, o intervalo é suficiente para recuperar. Então, se você faz o A1 lá, 10 de 100 para 2 minutos, descansando 10 segundos, você está em A1, conseguiu fazer os 10. Se você não está conseguindo segurar a mesma média, é porque já passou do seu A1. E a mesma coisa para o A3. Fez o A3 lá, 5 de 100, chegou para 1,30 no primeiro. Descansou 30 segundos. No outro chegou para 1,40, já está errado. Tá? O intervalo não foi suficiente. Então, nas 3 intensidades, o intervalo é suficiente. O A1 é de baixa intensidade, o A2 média intensidade, o A3 alta intensidade. A1 respiração vai ficar pouco ofegante, A2 um pouco mais ofegante, A3 ofegante. O A1 quase nada de dor, A2 um pouco mais de dor, o A3 vai ficar mais dolorido. Tá bom? Pessoal, essa live vai ficar gravada, todas as lives aí ficam gravadas, tá bom? Espero que eu tenha colaborado com vocês. Quem estiver no Circuito Mares domingo, a gente se vê lá, tá bom? Eu fico ali na correria, tem bastante atleta nosso participando, mas podendo ajudar, eu vou estar sempre disponível, disposto aí a ajudar vocês, tá bom? Bons treinos para todo mundo, continue firme e forte aí. 14 bis é uma prova linda, é um ambiente maravilhoso e a gente vai curtir muito juntos aí, tá bom? Um bom descanso para vocês e a gente se vê. Valeu!